Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde. Tá me ouvindo bem, Rissete? Sim, está ótimo. Ah, então tá bom. Então, vamos começar a nossa live, que é um projeto, né, do grupo de mestrado, que uma das idealizadoras foi a doutora Rosângela, justamente para falar um pouquinho de todas as ferramentas que nós podemos utilizar para tanto na mediação como na resolução de conflitos. E hoje nós vamos ter a doutora Rosângela, deixa só eu fazer a apresentação dela. Doutora Rosângela Landucci, né? Assim que Isso, pronuncia? ela Dutti. Maforte Tudo certo. Vieira. Ela é advogada, psicóloga clínica e jurídica, mediadora de conflitos, mestranda em resolução de conflitos, pós-graduada em processo civil e em conciliação, negociação e mediação de conflitos. Fundadora da primeira comissão de mediação, conciliação e arbitragem da OAB de São José dos Campos, São Paulo, assumindo a presidência da comissão na gestão 2013 a 2015. E ela é professora convidada da FAAP de São José dos Campos e Ribeirão Preto, palestrante sobre comunicação não violenta. Então, essa é a nossa palestrante de hoje, né? E o pessoal fala em CNV, né, doutora? E fica muita gente aí perdido, que é isso, né? E é uma ferramenta tão linda e eu acho que é apaixonante. Não tem como conhecer a comunicação não violenta e não se apaixonar e não utilizar no dia a dia, né? Então, agradeço a sua presença e vamos começar falando o que é a CNV, né? Obrigada. Obrigada a você, Rissete. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, por partilhar comigo esse momento, né, do nosso grupo lá de mestrado. Muitos assuntos maravilhosos temos para discutir aqui, né? E eu fico muito feliz da gente poder concretizar, né, essa sugestão que eu fiz lá no grupo, para a gente poder desenvolver esses temas aqui. E muito obrigada por você estar aqui comigo nessa primeira live do nosso grupo de mestrado lá. Bom, é, começando, assim, eu gostaria de dizer um pouco dessa trajetória, né, sobre a minha descoberta, os meus conhecimentos, minhas pesquisas a respeito dos conflitos, né. Eu fiz o curso de Direito juntamente com o curso de Psicologia, né, e dentro desse contexto dos litígios, né, dentro desse estudo, é, é claro que a sentença, eu vi que ela não atendia às necessidades, né, que esses litigantes ali pleiteavam. Então, essa possibilidade de atender a essas pessoas, ela nunca foi, de fato, é, conseguida, né? Porque, na verdade, esse modelo de entrega de solução de conflitos, né? Ela é muito engessada. Até a postura do advogado, quando ele vai falar em nome da parte, a comunicação ela é truncada, porque é o advogado em que fala em nome da parte, né? Então, sempre uma comunicação ruidosa, né? É o advogado que peticiona em nome da parte, é o advogado quem fala em nome, né, da pessoa que está ali buscando resolver o seu conflito. Então, ao mesmo tempo, na minha formação em psicologia, eu estudei então a escutativa, né, além de outros elementos que foram somando-se a esse olhar sobre esse conflito, né? É, entendi que isso também não seria o suficiente. Então, lá pelos idos de 2012, eu comecei a estudar mediação de conflitos, me capacitei e aí desde então eu não parei. E aí o Brasil também vinha, né, nessa campanha do Conselho Nacional de Justiça com a Resolução 125, né, e veio trazendo também essa nova concepção a respeito desses conflitos, né, a respeito de como resolver, de como olhar essa resolução de conflitos. E, mas mesmo assim, estudando a mediação, apesar, né, de incluir aí o direito e a psicologia e mediação,
A comunicação, na verdade, ela sempre foi um ponto muito sensível dessas análises, porque, veja, se você vai para uma sessão de mediação e você não consegue comunicar aquilo que te incomoda, aquela que é a sua real necessidade, como que você pode estabelecer uma mediação, ainda que com a competência e as habilidades desse mediador, como que você vai conseguir se apropriar daquilo que é seu, daquilo que é o seu sentimento, daquilo que é a sua necessidade, se você não consegue expressar isso, né? Eu vejo isso como um ponto muito sensível, uma questão muito importante, né? E respondendo, então, a sua pergunta, o que seria, então, a comunicação não violenta dentro desse contexto, né? É uma forma, a CNV é uma maneira, é um caminho a mais para a gente poder manifestar, para a gente poder expressar melhor os nossos sentimentos e as nossas necessidades, né? E aí você consegue compreender aquilo que você está sentindo e também compreender aquilo que o outro te traz, porque o diálogo, né, entende-se que se você tem aí uma outra pessoa que está nesse processo. Então, se você não tem a capacidade de compreender aquilo que está por trás da fala do outro, ou sequer daquilo que você está sentindo, como que você pode estabelecer uma relação conjugal, uma relação com seus filhos, uma relação com um colega de trabalho, uma relação que seja genuína para todos, né? Que seja principalmente que faça sentido para você. Então, esse processo, esse amadurecimento, ele é muito necessário, né? Antes mesmo das pessoas se submeterem a uma sessão de mediação e antes mesmo desse mediador se colocar como um profissional de mediação, né? Porque ele precisa se compreender dentro dessa sessão para que também as suas emoções, os seus preconceitos também não influenciem no resultado da mediação. Isso é muito sério na minha visão, né? E demanda essa questão, né? Da gente refletir mesmo o que isso tudo pode acarretar, né? Qual o resultado, né? Dessas questões. E a CNV, ela tem um caminho de nos conectar, né? Com aquilo que a gente é, com a nossa autenticidade. E ela também tem uma maneira que o Marshall Rosenberg, ele nos ensinou que tem, vamos dizer assim, uma proposta, tá? Os pilares da comunicação não violenta seriam o seguinte: você tem, então, uma situação qualquer que você vive no seu dia a dia, e a nossa primeira, vamos dizer assim, a nossa primeira atitude é julgar, né? Se o marido chega atrasado, né, já começa a julgar. Se o colega não responde um WhatsApp, você já começa a imaginar por que não respondeu na hora, não tem consideração. Então, nós estamos julgando os fatos que acontecem o tempo inteiro. Né? Então, a gente precisa exercitar essa questão para não influenciar, na verdade, naquilo que o outro, de fato, está trazendo para você. Né? Então, você tem a situação em si, né? Qual é o sentimento que eu estou vivenciando naquele momento? Qual é a minha necessidade diante dessa situação? E aí, sempre que você estiver nesse contexto, né, fazer um pedido positivo, porque na maioria das vezes, vou até dar um exemplo da mãe que pede é um exemplo que eu dou sempre nas aulas, enfim, a mãe que pede para o filho arrumar o quarto e diga, não faça bagunça, né? A mensagem, ela é completamente, né, ela não é uma mensagem positiva, né? De fato, você não está pedindo que o seu filho organize o quarto, ela não está manifestando a necessidade dela, que é manter o ambiente organizado, né? E também não está expressando aí o sentimento dela, né? Ela não está se colocando. Então, a nossa comunicação ela é muito automatizada, ela é sempre uma comunicação, vamos dizer assim, superficial, né? A gente sempre já pula para o pedido e um pedido aí errado, né? Então, basicamente, seria isso que seria a CNV, né? Uma forma da gente poder expressar melhor aquilo que a gente está necessitando naquele momento e compreender a necessidade do outro também. Então, assim, não teria como um profissional praticar a comunicação não violenta sem ser beneficiado em toda a sua vida. Poderia falar nesse sentido? Porque, como você disse, você começa a se observar
e a tentar não julgar. Eu acho que a partir desse momento você já se torna não só um profissional diferente, mas um ser humano diferente também, né? Sim. Então, e qual a influência das emoções e da linguagem do mediador na sessão de mediação de conflitos? Bom, para a gente começar a fazer as sessões de mediação, primeiro nós precisamos estar capacitados, né? Tecnicamente, nós fazemos então um curso de capacitação em mediação e depois na atuação, a consciência do mediador é que ele tem a compreensão daquilo que de fato ele é, daquilo que ele está sentindo. A influência das emoções desse mediador diante dessas sessões, ela é extremamente importante, né? Porque você tem as suas, como disse atrás, né? Você tem aí a sua intencionalidade, você tem as suas crenças, você tem os seus preconceitos, né? E quando você vai presidir uma sessão de mediação, em que pese haver aí né, uma obediência aos princípios da neutralidade, confidencialidade, enfim, né? Tem mais alguém querendo participar aí, né, Risete? Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, tá? Tá bom. Prontinho, desculpa Tá aí. ótimo. Eu te entendo Casa é perfeitamente. cheia. Te entendo perfeitamente. Sei bem como é que é isso. Mas vamos lá. Então, por parte do mediador, né, esse cuidado, né, esse conhecimento a respeito do que das suas convicções, né, das suas emoções, é extremamente importante. De outro modo, também, as partes, os mediandos que estão ali naquela sessão, também ter essa concepção, né, daquilo que eles estão, dentro do assunto que eles estão ali resolvendo, né, compreender que também eles precisam estabelecer uma empatia com a outra pessoa, porque como a mediação ela é voluntária, então se você está numa sessão de mediação é porque você está disposto né, a negociar e compreender o conflito em si. Então, a outra parte também, isso seria, na verdade, um mundo ideal, né? Seria, mas nem sempre isso acontece. Né? Você vai para uma sessão, às vezes, com um rancor, né? Às vezes há uma traição, um processo de divórcio. Então, sempre tem essas questões emocionais que influenciam muito nessas interações. Isso do aspecto do mediador é extremamente importante que ele tenha essa concepção, autoconhecimento, para não influenciar no momento dessa pseudo-empatia que ele possa estabelecer com as partes, as suas convicções, né? Sim. E assim, hoje em dia se fala muito em empatia, né? Mas eu Muito. acho que as pessoas muitas vezes usam porque está no modismo, mas não sabem o que realmente significa. E o pior, né? Não sabe o que realmente, como que faz, como que você fala que, como seria na sua visão, como você pode desenvolver, como você pode praticar a empatia. A empatia na verdade, ela não é uma teoria, né? A gente precisa desenvolver ela, elaborar dia a dia, sabe? Entender nos detalhes como é que a gente pode chegar até o outro. O Marshall diz que toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade que ela não foi atendida. Como eu disse lá no começo, Risete, quando a gente encontra com alguém e essa pessoa está agressiva ou falando demais, ela está precisando te dizer alguma coisa que você não ouviu ainda. Ela precisa comunicar alguma coisa, mas ela não tem essa competência, essa habilidade de falar aquilo que é necessário para ela. Ela não tem condições de falar sobre aquilo que ela está necessitando. E nesse momento, aí a pessoa que ela vem exercendo a empatia, ela pode buscar isso de uma maneira muito simples. A partir do momento que você tenta devolver para essa pessoa aquilo que ela está tentando falar, então você está tentando me dizer que você
né, chegou tarde, vamos dizer assim, chegou tarde porque você ficou preso no trânsito. Então, você tenta chegar a ter essa mensagem, né? Isso é um início de um exercício para a empatia. Como é que a gente faz isso na prática? Porque, na verdade, falar sobre empatia é muito bacana, muito legal, só que no dia a dia, o exercício né, desse amor, porque isso é o amor, né? A linguagem do amor, você tentar compreender não só o seu próximo, né? Não só os seus familiares, mas aquelas pessoas também que estão de fora, que rodeiam, né? Que permeiam suas relações interpessoais. Todo mundo, o tempo todo, está tentando te dizer alguma coisa. E todas as pessoas, elas estão falando com base nas suas posições, né? E sendo que tem um interesse por trás disso, né? Não há habilidade de se falar realmente aquilo que a pessoa está com vontade de dizer, né? Porque falta aí, se falta o autoconhecimento, falta o que? A autenticidade. Quando eu digo que as pessoas, que nós todos, nós precisamos estabelecer um contato com a gente mesmo, um contato conosco, né? Um contato que seja genuíno, entender aquilo que a gente está vivendo, ele parte disso para que você possa entregar para o outro, né? Como é que você vai estabelecer empatia com o outro se você não se conhece? Como que você vai compreender outra pessoa se você não se conhece? Como que você vai desenvolver diálogo se você não consegue nem se entender? Como que você vai estabelecer vínculos autênticos, verdadeiros, se você não sabe o que você gosta, o que você está sentindo, para onde que você vai, quais são os seus objetivos, quais são as suas intenções nessas relações? Então, não faz muito sentido. Então, o autoconhecimento é extremamente necessário. Perdoar-se, ter autocompaixão, compreender que as situações, né, elas às vezes nos limitam a determinados momentos e que tudo bem também, né? Que a gente tem que se perdoar porque nós não somos mulheres maravilha, né? Às vezes a gente se cobra demais em uma série de coisas, com filhos. E na verdade, ouvir hoje é uma arte, né? As pessoas não se enxergam mais. É igual você falou, e as pessoas estão pedindo socorro. Estão falando, mas não tem ninguém para ouvir. Às vezes você vai atender um cliente, chega tão desesperado, que uma escuta ativa já acalma. O problema dele já não se mostra tão grande. Então, as pessoas estão nessa necessidade de serem vistas, de serem ouvidas, né? E parece que o caminho está na contramão, né? Se nós não pararmos para fazer esse autoconhecimento e analisar a própria realidade nossa, que às vezes falamos bonito, né? Mas não conseguimos praticar no nosso dia a dia, Sim, com o nosso sim. esposo, com os nossos filhos. E não é fácil. Falar o que nós estamos falando e tentando fazer realmente não é fácil. Porque nós estamos caminhando nessa cultura. Qual que é a realidade hoje das famílias? Todos no mesmo lugar e totalmente distantes. Cada um no seu meio de comunicação, falando com pessoas nos Estados Unidos, mas deixando seu companheiro de lado, deixando seu filho sozinho. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer diariamente. E eu sempre falo, e é um atrativo muito bacana. Você mata a saudade de um amigo, de um parente que está longe, mas às vezes você está deixando quem está próximo criar essa necessidade de ser visto. E às vezes o problema, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes o cliente chega com um problema e quando você pratica a escutativa com ele, ele mesmo percebe que o problema nem é aquele. Já Exato. muda o foco do problema, né? Já Uma acalma. coisa que eu queria só acrescentar, Risete, você falou assim, uma coisa muito importante, né? Nós temos que zelar e cuidar, principalmente com as relações mais próximas, porque, veja, nós estudamos, né? E estamos aí no mestrado, e muitas teorias lindas, maravilhosas. Vou aplicar no atendimento ao meu cliente. E se esquece de que esse conhecimento, né, esse amor, na verdade, essa maneira de olhar as nossas relações mais próximas, ela deve ser aplicada, né, no dia a dia. E você disse realmente, é muito difícil, né? Porque nós estamos muito acostumados a ser reativos.
né, nós somos muito reativos, a gente nem elabora muito o que chega até nós, a gente já responde direto por conta do dia a dia, né? Por conta também, muito se agravou por conta dessa pandemia, né? As pessoas estão muito dentro de casa, as famílias estão muito ali, né, juntas, como nunca tiveram. E para algumas famílias isso é extremamente bom. Isso está sendo maravilhoso, entendeu? É uma oportunidade maravilhosa de estar todo mundo junto o tempo inteiro, sim, né? Mas também existem outras famílias que estão sofrendo com isso porque não sabem comunicar, não sabem lidar com os conflitos diários, não sabem manifestar suas angústias para o outro, se sente sozinho dentro dessa própria, né, família, se sente completamente isolado. Então, a pandemia também trouxe para nós essa reflexão acerca do que nós estudamos, né, acerca do que nós tanto nos empenhamos para melhorar, mas é realmente uma situação bastante desafiadora para a gente praticar todos os dias, né? Na educação com os Com certeza. filhos, né? É, Porque quando você aprende essa teoria e você tem um processo de introjetar, né, essa questão, né? Você tem um tempo para você se adaptar, porque nós né, a grande maioria, vamos dizer assim, aprende a se comunicar de uma outra maneira. E quando vem essa proposta, não, eu tenho que não julgar, eu tenho que entender qual que é o sentimento que eu estou tendo, que elaborar. Não dá tempo, né? No dia a dia a gente vai reagindo conforme as situações vêm acontecendo, né? E com essas questões de famílias mais unidas dentro de casa, né? Algumas estão se beneficiando desse momento, né? De união mesmo, e outras famílias estão pedindo socorro porque não estão se desestruturando, né? Estão carecendo de uma orientação, sabe, de um acolhimento mesmo, de pessoas que possam ali compreender, porque elas, na verdade, não se sentem compreendidas por esses entes familiares. Mas o maior cuidado que a gente tem que ter, sim, são com essas pessoas, né? A nossa responsabilidade é muito maior até de como somos, né, sabedoras dessas possibilidades, dessa teoria, desse conhecimento, aplicar isso na prática é uma grande responsabilidade e um dever até, né? Que a gente consiga amplificar isso, né? Que a CNV é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que ela une efetivamente as pessoas, mas ela necessita que você reflita e que exercite isso todos os dias, a todo momento, principalmente com você mesmo. e assim, como você falou, nosso grupo é grande, né? O do mestrado. Cada uma segue uma linha, como você, trabalha com a comunicação não violenta. Eu amo direito sistêmico. Tem a colega, a doutora Amanda, do Enneagrama. Então, cada uma segue uma linha. Mas eu acho que é impossível não juntar um pouquinho de uma ferramenta, outra teoria, e no final, quando você vai acumulando esses conhecimentos, esses saberes, né, Uhum. você se torna um ser humano muito melhor. E por mais que você tenha, você segue essa linha, mas você carrega um pouquinho de cada saber, concorda? Sim, a gente, né, nós somos um mosaico, né, com várias, ah, aquilo que eu aprendi lá atrás, talvez hoje não sirva mais, como eu disse, né, a minha formação veio, né, conjuntamente com o direito de psicologia e eu não concordava com algumas coisas. Gente, mas essa prestação jurisdicional não dá certo, né? Ela não tem como dar certo isso, porque um perde, o outro ganha, e aí a pessoa que perdeu, ela vai recorrer e fica numa ansiedade, numa angústia, né? Porque ela não foi participante daquele processo decisório, né? Quando você, então, delega isso para um juiz ou para um terceiro que possa resolver, né? Você está entregando o seu poder decisório, né? A sua participação ativa na vida. E E é eu justamente aí que o judiciário pede socorro, né? As pessoas acostumaram jogar os problemas, vamos dizer assim, e esperar que o socorro venha do judiciário, quando na verdade nós temos que trazer essa solução, né? Eu sempre falo, Uhum. quando nós temos a noção de sermos
porque nós somos o primeiro juiz da causa, né, o advogado. Quando você tem essa noção de pacificação, de um olhar amplo do conflito, você já não se torna mais aquela pessoa que só pensa em litigar e em entrar com ações, você já vê outras possibilidades. Né? E quantas vezes, eu sempre falo, eu resolvo tudo aqui dentro do escritório. Eu tenho pouquíssimos processos e eu tenho orgulho disso. Eu falo com orgulho. Quando você começa, né, aí você olha lá e fala assim, meu Deus, cadê, né? Que vergonha, eu não tenho nada aqui nesse sistema. Hoje não. Hoje eu tenho orgulho de não ter muitos processos. E graças a Deus eu tenho muitos clientes. Mas o quê? Eu tento resolver no escritório. Eu ouço a primeira parte, sempre procuro ouvir a outra, e aí nós vamos adequando, né? Como nós estamos dizendo, um rapport ali, uma comunicação não violenta aqui, umas técnicas de direito sistêmico, e quando você se dá conta, você fez um trabalho muito mais do que profissional, você fez um trabalho humano, você se sente realizada. Porque, igual você acabou de dizer, aquela sentença que deixa o outro arrasado, pelo menos eu que me sinto sistêmica, eu não ficava feliz com a derrota do outro. Né? O bom é você ver que as duas partes ganham. E quando você tem o conhecimento dessa possibilidade, você quer aplicar isso em todos os casos, em todos os processos. Né? Que é que as partes saiam felizes. Porque o que acontece na maioria das vezes? As partes são as mesmas. Hoje, daqui um mês, daqui 2 anos. Porque a sentença não satisfez. A sentença não resolveu o problema. E vão criando aquele emaranhamento, né? Aquele problema que nunca tem fim. Aquelas mesmas pessoas em todos os fóruns. Só vai mudando algum detalhe do problema e não resolve. Aí as pessoas, nós, às vezes, falam, nossa, a justiça não funciona. Peraí, o que não está funcionando? É a sua forma de resolver o problema. Que é muito fácil delegar. Você me fez né? lembrar, quando eu estava recém-formada, né? E aí eu estava advogando pela parte autora, mulher, né? E aí, voluntariamente, na antessala lá de audiência, eu entrei em contato com o advogado do ex-marido. Tal foi a surpresa dele. Falei, mas o que, doutor? O que, não sabe? Então, assim, desde aquela época para cá, a gente vem presenciando, né, um movimento em prol dessa negociação, dessa comunicação, né, dessa maneira diferente de se olhar os conflitos humanos, né, de uma maneira mais efetiva, né, que dê amparo às necessidades dessas pessoas, né. Então, é extremamente importante, né? E hoje, muito mais profissionais estão aí com a gente, né? Estão aí nesse mesmo caminho. Sabe o que eu queria saber? Será que tem alguém lá do mestrado aqui com a gente? Acabei de ver a Amanda, doutora Amanda, inclusive está falando exato. Deixa eu ler o recadinho dela aqui. Muda a instância, mas o pensamento permanece o mesmo. Por isso o problema persiste. Muito bem colocado. Obrigada pela participação. E é isso mesmo. Então, o nosso pensamento, a nossa postura, e eu acho que nós somos sementinhas. Você começa, eu vejo o seu trabalho, eu admiro, começa a praticar. Então, temos que acreditar que nós vamos fazer a diferença sim. Hoje, daqui 1 ano, daqui 10 anos, quantas sementes nós plantamos? Então, vem novos colegas e vão ter novas visões. E, com certeza, nós vamos contribuir para desafogar o judiciário, a quantidade de litígio desnecessário. Né? Não é desvalorizando a dor do outro, não é desvalorizando o problema do outro, pelo contrário. Mas é justamente mostrando que existem outras formas. Né? E são essas ferramentas que nós vamos tratar durante essas lives aí, né? Vamos falar de cada uma delas, pelo menos o máximo que nós tivermos profissionais aí, nós vamos mostrar quais são essas ferramentas. Eu acho que o mais importante, que eu gostaria de deixar aqui, Risete, como uma mensagem, até antecipando já no finalmente, mas assim... Já está querendo ir embora? Não, antecipando porque está muito bom, né? Uma mensagem que eu gostaria de deixar como um norte, assim, né?
vamos, vamos nos atentar para nós primeiro, né? Vamos procurar ter atenção com a nossa postura, porque nós atuamos em nome dos nossos clientes, né? E realizamos todas essas intervenções na busca da melhor prestação de serviço para eles. Mas vamos procurar ter cuidado conosco também, né? Procurar observar como que você está se sentindo, né, no atendimento com determinado cliente. Faz sentido para você, né? Dentro das suas relações interpessoais, você tem tomado cuidado com aquilo que você está comunicando? Você tem tido consciência da sua presença, né, da sua autenticidade, né, daquilo que você realmente é, né? Ou você, sabe, está fazendo e interagindo com as pessoas de uma maneira superficial. Dentro de uma das aulas que eu dei na FAP, uma vez me ocorreu levar uma música do Frank Sinatra, que é chamada My Way. Você já ouviu essa música? Creio que sim, mas não estou lembrada. Vou ouvir. Ela fala sobre o caminho, né? Uma pessoa que já está no fim da vida e ele diz que fez tudo do jeito dele, né? Então, se eu errei, eu só deixei, né, de fazer alguma coisa, eu fiz tudo do meu jeito, né? Então, imagina chegar lá no fim da vida, você sabe, passou por diversas situações e quando você se dá conta, você fez porque você fez determinadas coisas porque esperavam que você fizesse. Você sempre interagiu com as pessoas buscando só agradar os outros e sempre esqueceu, né, das suas necessidades, dos seus sentimentos, que é o que a comunicação não violenta ela traz muito para a gente isso. Essa conexão e essa autenticidade a gente tem que ter com a gente mesmo. Buscar essa luz, buscar essa força, sabe? Buscar essa autenticidade para você entregar isso no mundo, porque senão você começa a agir no automático mesmo. Você começa a atender só expectativas, né? Você atende E eu acho que o importante disso que você está falando é que faça sentido, né? Não adianta eu achar que é um módulo que eu sou obrigada a estudar, que eu tenho que falar. Se não fizer sentido para mim, não vai, não funciona. Então, eu vejo quando você fala da paixão que você tem, porque você acredita, né? E você vê o resultado. Então, é o que não acontecia comigo. Eu não consigo ver o direito criminal, não consigo atuar, então não fazia sentido para mim. E aí você perde esse entusiasmo. É o que você falou, você tem que aprender a se ouvir. Por que você não gosta? Né? Então, se você não gosta, abandona. Tem tantas outras áreas que dá para você trabalhar de acordo com o seu conhecimento e de acordo com o que você acredita, de acordo com o que te faz bem. Então, principalmente no direito, é uma área muito ampla e tem como você encontrar inúmeros caminhos de trabalhar de uma forma que faça sentido para a sua vida, né? Sempre, né? Buscar sentido em tudo e também buscar a sua, sabe, o seu poder, o poder da sua presença, sabe? Aquilo que te conecta com a sua essência. Isso é basilar, isso é essencial para que você lute as suas guerras e faça disso a sua bandeira, para que você possa avançar, sabe? E também se apropriar daquele conhecimento, desse conhecimento maravilhoso, né? Que nós estamos tendo no mestrado, né? Uma oportunidade de ter uma visão, né? Diferenciada do Brasil, né? Uma oportunidade de conhecer outras teorias, enfim, e também somar aquilo que a gente já vem atuando aqui. E eu acho, aí você já está falando do lado bom, né, que nós acabamos de falar, por exemplo, dos meios de comunicação. Então, nós temos, utilizando isso com todo respeito e limite, é algo que ajuda muito. Hoje, com quantas pessoas nós conectamos naquele grupo, e se fosse de forma presencial, eu creio que 10% se encontrariam, né? E tem um grupo totalmente presente, uma pessoa incentivando a outra, motivando a outra, ajudando, e só tem a crescer.
Então, assim, é uma forma muito bacana de aproximar as pessoas. Então, que nós temos que ter essa consciência de limite e foi o que você falou que eu acho que é o mais importante de tudo, o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, né? Eu estou fazendo curso aí com a doutora Amanda de Enneagrama, e é outra ferramenta que nós falaremos semana que vem, que é uma ferramenta também que te ajuda no autoconhecimento. Uhum. Então, nós vamos somando, né? Igual nós acabamos Sim, de falar, vamos somando conhecimento, e quando você vê, você se tornou um profissional melhor e, consequentemente, um ser humano muito melhor. Né? Esse crescimento é totalmente necessário, toda ferramenta, todo conhecimento, ele só agrega, né? é. Só nos faz bem. Então, é muito bom. O processo, na verdade, da comunicação, ela é um processo inverso, em que você faz primeiro, se apropria daquilo que é seu, para depois entregar aquilo profissionalmente, né? Se apropria da teoria, enfim, da prática, da sua maneira de enxergar o mundo, para depois entregar um trabalho que seja coeso com os seus princípios, né? Então, isso basicamente é a essência da comunicação, qual é a sua importância diante de tudo isso, né? E a comunicação não violenta, dentro desses processos de mediação, ela vem como um caminho, na verdade, né? Vem como uma porta que se abre, vem como uma possibilidade das pessoas compreenderem os seus conflitos ali, se apropriarem dessa maneira de conversar, que não é fácil, não é uma coisa, não, então eu vou conhecer a teoria da comunicação e vou falar. Não é porque ela depende de prática, né? Ela depende de consciência. E é algo igual agora, aconteceu um problema. Como que eu estou falando de comunicação não violenta e chega ali xingando, gritando com os meninos que estão fazendo barulho na casa deles? Então é algo que você começa a se cobrar e policiar o tempo todo, né? E Exatamente. eu queria até concluir isso. Você poderia dizer, como que é a pergunta que eu queria te fazer? Eu acho que é uma ferramenta que não tem como você utilizar com alguém se você não praticar. Não. Concorda? Com certeza, com certeza. E olha, eu vou te dizer, é nos mínimos detalhes, viu, Risete? Quando você se dá conta, para quem, né, já tem a prática há algum tempo, mesmo para quem já tem, você não, como foi muito automático a vida inteira você falar de maneira reativa, quando você começa a praticar CNV, você vê quanto que você ainda precisa aprender, né? Todos nós precisamos aprender muito ainda, né? E isso é questão de observar, sabe? Se observar em cada momento, se observar no dia a dia. Nossa, será que eu consegui expressar aquilo que eu realmente queria? Porque, veja, quando você não fala, tá, aquilo que você necessita ou sente, você está se sabotando, né? Porque você abre mão uma vez aqui, abre uma mão outra vez aqui. Vamos pensar no relacionamento conjugal. A mulher, ela todos os dias, ela é agredida verbalmente, tá? Então, ela permite que essas agressões, elas venham acontecendo, né? Ah, você não sabe fazer nada, e ela fica quieta. Ah, você merece ficar aí dentro de casa. Eu sei, alguma coisa que o marido vai falando e ela, né? Ela não reage, ela vai, não vou falar nada porque eu não quero criar uma discussão, que as pessoas evitam muito a discussão com a ilusão de que isso vai se resolver sozinho, e não vai, isso só vai aumentar, né? Aquela espiral do conflito, né, ela vai só aumentar, ela vai reverberar tanto que vai desembocar num divórcio, e ela não vai aguentar mais, né? Porque dentro da ideia dela, aquela postura, ela está tentando levar em banho-maria, ela está tentando preservar, vamos dizer assim, a relação, mas de fato ela está se anulando, se sabotando. E quando você se sabota no dia a dia, nas pequenas coisas, com tudo e com todos, né, você vai se anulando, você não vai se reconhecendo em nada, né? Então, é esse um ponto bastante sensível, importante, que nós precisamos nos
sabe, nos atentar e observar com bastante cuidado nisso, né? Porque várias coisas que você deixa de dizer, várias coisas que você deixa de se colocar, você está, na verdade, se agredindo, né? E o que seria, na verdade, a comunicação não violenta? Ao contrário do que seria a não violência. Comunicar de forma violenta é quando você se sabota, não fala o que pensa, quando você só culpa o outro, né? Numa sessão de mediação, por exemplo, você culpa a parte contrária por todos os problemas. Nós estamos aqui nos divorciando porque você nunca me ouviu, porque você me traiu, porque você nunca prestou atenção, nunca me deu a atenção necessária, né? Então, a maneira de manejar esses conflitos, essas emoções, pelo mediador, é extremamente importante, mas, né, há de dito ainda assim que os mediandos precisam se apropriar, precisam buscar essa maneira de comunicar de maneira efetiva e autêntica para conseguir alcançar, né, de fato, o seu objetivo e alcançar a compreensão do outro. Você queria falar? Essa postura do mediador, ela tem que ser muito sábia, né? E muito bem dosada. Uhum. Eu estou fazendo um curso de mediação, além do mestrado, e ontem a professora colocou um vídeo de um mediador atuando. Quando ele pede que as partes que fiquem para conversar com a parte de cada vez, ele faz todo o jogo contrário, e que é o que eu sempre gostei de praticar. E, em vez de você colocar fogo, você começa a ver o lado bom, né, que todo mundo tem. Gente, as pessoas voltam, elas conseguem se olhar, é muito incrível. Até essa questão corporal. Elas não se olham no primeiro momento e se atacam. Quando sai e volta com a nova visão, elas mudam a postura e se olham. É muito automático. Então, assim, para quem é apaixonado igual eu sou por essas ferramentas, eu acho muito mágico, muito bom, né? Algo que realmente a gente tem que propagar, tem que praticar e tem que mostrar que existem essas formas de trabalhar, né? Fica muito mais leve. Quando você fala aí dessas questões, quantos divórcios, advogados de família, quantas pessoas que vêm e quando você vai aprofundar no problema, é só falta de se olhar, né? Falta de um olhar para o outro, parar de apontar o dedo e olhar um pouquinho e ter o que você falou e que eu já falei, que é importante, a autorresponsabilidade, né? Além do autoconhecimento, a autorresponsabilidade. A partir do momento que você para de ficar culpando e muda a sua postura, tudo em sua volta muda. E a CNV é como, na verdade, uma ponte para você chegar até o outro, sabe? Quando você quer alcançar, dar um abraço a alguém, estar de fato presente com outra pessoa, a CNV eu vejo como essa ponte, sabe? Essa possibilidade desse encontro mesmo. Porque, às vezes, a gente pode estar vivendo relações de faz de conta, né? Ó, os papagaios estão querendo participar aqui, ó, você está ouvindo? Seja bem-vindo. Então, essa ponte que é a comunicação, né, não violenta, essa comunicação do amor, da compaixão, né, essa comunicação maravilhosa, gente, eu amo demais. Nossa, o estudo dessa teoria, né, dessas ferramentas do mar são maravilhosos, né? Você me fez começar a ler, tá? Já estava Ai, ali, tinha tempo. leia, nossa, você vai amar, porque ela transforma vidas, ela transforma a sua maneira de enxergar, né? As suas interpretações a respeito de tudo. Porque na minha prática como psicóloga, eu trabalho na linha da terapia cognitivo-comportamental. E nessa linha, nós trabalhamos muito a questão das interpretações a respeito do que você faz, né? Das coisas que acontecem com você. Então, a maneira como você interpreta uma situação, ela influencia diretamente no seu bom humor, no seu estado de lucidez até, no seu estado de, sabe, de consciência atual. Ela interfere completamente, né? E às vezes a gente vem vindo lá atrás de interpretações completamente disfuncionais, né, de pensamentos disfuncionais, de interpretações equivocadas, e desembocamos em relações que não fazem sentido, né? E o que a CNV
Por isso que eu juntei todas essas abordagens, todas essas teorias, todos esses conhecimentos, que na verdade dizem a mesma coisa. A maneira como você interpreta os fatos e as situações da sua vida, elas vão determinar como você vai interagir, né? Ela vai determinar a maneira como você vai ser acolhido, a maneira como você vai... os resultados, na verdade, daquilo que você pretende, né? A sua disposição, o seu bem-estar, né? Então, a comunicação também, ela pode propiciar um florescer de relações maravilhosas, né? Sabe, estimular potenciais de relações que estão ali guardadas e a gente nem tem consciência delas, né? Então, É é verdade. muito maravilhoso. O assunto é tão bom, mas nós já estamos nos nossos últimos 5 minutos Vai cair já já, né? e eu quero salvar. Então, qual que é a sua mensagem? Desde já te agradeço. Falaria com você mais 5 horas sobre esse assunto sem me cansar. Ai, de E nada. foi muito bom. E qual que é a sua mensagem para as pessoas que não conhecem ainda essa técnica, essa ferramenta, esse saber, vamos dizer assim? O que que você aconselha? Sabe, uma mensagem que eu gostaria de deixar: ame-se, cuide-se, preste atenção nos seus sentimentos, respeite-se, sabe? Se escute, entenda o que você está vivenciando naquele momento, compreenda aquilo que você está precisando, procure manifestar isso para o outro, sinta aquilo que você tem mais dentro de você, respeite-se, jamais é, ignore aquilo que você está sentindo, jamais tente agradar os outros como uma forma de manter o relacionamento, né? Seja único, seja autêntico, procure respeitar os seus sentimentos para que você seja autêntico. Jamais se sabote fazendo coisas que esperam de você. É só essa mensagem que eu gostaria de deixar Só por tudo essa? isso. Essa Só tudo mensagem isso, toda linda que pode mudar a vida das pessoas. né? Muito Olha, obrigada, Rosângela, fica com Deus. E espero obrigada a que você. tenhamos mais oportunidades, tá bom? Tá, joia. Ó, um beijo para você e para todos os Obrigada. nossos colegas lá do mestrado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.